Bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre temas bíblicos e algumas atualidades. Agora nós vamos tratar do segundo vídeo dessa série, A Misericórdia e a Ira de Deus. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você assista o vídeo anterior antes de continuar com esse aqui, para que esse assunto faça sentido para você. Porque não tem como estudar sobre a ira de Deus sem antes nós sabermos sobre a misericórdia de Deus, né? O recede, como nós vimos no vídeo passado, a bondade amorosa de Deus. Bom, nesse segundo vídeo, então, nós vamos responder algumas perguntas. O que é a ira de Deus? Como acontece na prática? São perguntas que certamente você já fez algum dia na sua vida. Por que muitas coisas acontecem nesse mundo, né? E por que a Bíblia fala da ira de Deus? E na verdade, a Bíblia fala bastante da ira de Deus. São dezenas e dezenas de passagens que falam sobre isso. E após ler todas essas passagens, nós estamos propondo aqui um pequeno resumo do que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Antes de nós entrarmos nos textos bíblicos, nós queremos aqui fazer um lembrete. O que normalmente provoca a ira humana, ou seja, o ego ferido, nunca provoca a ira de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós não podemos olhar para Deus com olhos humanos e tentar entender a Deus simplesmente com a nossa experiência humana, porque a ira de Deus se manifesta por causa da sua justiça e santidade. É por isso que a ira de Deus se manifesta. A ira de Deus, o que sempre provoca a ira divina é o pecado, e isso raramente provoca a ira humana. Então, olha a diferença, né, entre nós seres humanos e Deus. Isso é importante deixar estabelecido para nós podermos entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Agora vamos ver alguns textos bíblicos, né? Deuteronômio 31, verso 17, diz assim: Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Note que nesse texto bíblico aqui, nós encontramos a maneira como a ira de Deus se manifesta. Muitas vezes nós temos a ideia de que Deus está sentado lá no trono de justiça lá no céu, e isso é verdade, ele governa o mundo, né, a partir do seu trono lá no santuário celestial. Porém, nós temos a ideia de que Deus fica lá no céu com um binóculo, talvez olhando aqui para a terra, esperando alguém cometer algum deslize para mandar um raio na cabeça da pessoa. E isso, claro, isso é mais parecido com, essa ideia é mais parecida com mitologia grega do que realmente com realidade bíblica, né? Deus não é assim. Nós vimos que o recede de Deus, a bondade amorosa de Deus é muito grande. Deus tem uma paciência enorme com os seus filhos, com todos nós. E graças a Deus por isso, não é verdade? Porém, chega um ponto quando as pessoas viram as costas a Deus, quando as pessoas rejeitam persistentemente a sua misericórdia, o seu recede, quando as pessoas começam a viver só no pecado, que Deus, então, com tristeza no coração, e provavelmente com lágrimas nos olhos, ele então manifesta sua ira se acende. E como que é essa manifestação da ira? Ora, nós vimos aqui que ela acontece dessa forma. Note essas duas palavras aqui, esses dois verbos, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto. Olha que interessante, né? Na verdade, o que acontece quando a ira de Deus se acende é que Deus retira a sua proteção das pessoas. Ele esconde o seu rosto por um momento, né? Nós vimos isso no primeiro vídeo, que a Bíblia diz assim, que a ira de Deus não passa de um momento. Então, por um momento, Deus tira a proteção, desampara, ele esconde o seu rosto como sinal de reprovação. E quando ele faz isso, então, certamente o inimigo se aproveita dessa situação, não é? Aqui em Jeremias 52, verso 3, diz assim: Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença.
olha como essa passagem deixa claro, né? Quando a ira de Deus se acendeu contra Jerusalém, no caso aqui, foi na época que os babilônios invadiram Jerusalém, tomaram Jerusalém, destruíram a cidade e levaram muita gente cativo, né? Então, os babilônios, na verdade, o exército inimigo, foi um instrumento que Deus permitiu que executasse a sua ira contra aquele povo. Então, olha que interessante, né? A ira de Deus acontece simplesmente dessa forma. Ele retira a sua proteção. E quando ele retira, o inimigo aproveita. Não só o inimigo, como também os seus agentes aqui na terra. Aqueles que estão sob o comando do inimigo aqui na terra. Eles aproveitam. Então, precisa da permissão de Deus. Ou seja, Deus tem que tirar a proteção para que o inimigo possa agir. E o inimigo acaba executando de forma ativa, né, a ira de Deus sobre as pessoas. Mas talvez você esteja perguntando, tá, mas aonde está escrito isso? Ora, tem duas passagens na Bíblia que nos dão a entender isso de forma bem clara. São duas passagens que falam do mesmo assunto, da mesma história, mas estão em livros diferentes. Uma está lá em Samuel, outra em Crônicas. E Samuel e Crônicas contam as mesmas histórias e às vezes tem alguns detalhes diferentes. São como os evangelhos no Novo Testamento, né? São 4 evangelhos, contam a mesma história, só que com alguns detalhes diferentes. Então vamos dar uma olhada nessas duas passagens aqui. A primeira está lá em 2 Samuel 24, verso 1, que diz assim: mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Na mesma passagem, aliás, na passagem que conta a mesma história, só que lá em Crônicas, aí na direita do vídeo você lê 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Percebem aqui? Essas duas passagens, repito, estão contando a mesmíssima história, só que são autores diferentes e contaram de perspectivas diferentes. O autor de Samuel quis deixar claro a soberania de Deus. E vocês sabem que quando a Bíblia atribui responsabilidade a Deus, não é exatamente porque Deus agiu, mas simplesmente porque ele permitiu. Essa é a cultura ali dos povos do Oriente, essa é a cultura hebraica. A cultura hebraica atribui responsabilidade a alguém não só quando a pessoa faz alguma coisa, mas quando ela permite. E assim é muito mais com Deus ainda, porque Deus, na sua soberania, ele tem controle sobre toda a história humana. Sobre toda a história humana e sobre todas as pessoas ele tem controle. Então, embora ele dê liberdade para todos nós, e nós somos livres aqui, mas misteriosamente a vontade de Deus acaba prevalecendo nesse mundo. Deus tem um cronograma que ele está seguindo na história desse mundo e ele está levando o mundo para os seus momentos finais, para que todos possam agora receber a sua recompensa, possam tomar a sua decisão se querem ficar do lado de Deus ou não. Na verdade, essa é a soberania de Deus. Então, o autor de Samuel falou sobre essa soberania. E o autor de Crônicas, ele simplesmente mencionou a questão de Satanás como sendo o agente da ira de Deus. Então essas duas passagens não estão se contradizendo de forma alguma. Para quem estudou todas as passagens que falam sobre a misericórdia de Deus e todas as passagens que falam sobre a ira de Deus, percebe rapidinho o que a Bíblia está querendo dizer aqui. Que Deus retirou a sua proteção e Satanás agiu. Foi isso que aconteceu. E essas duas passagens deixam isso bem claro para nós. Como regra geral, a ira de Deus, então, acontece de forma indireta. É o inimigo quem age quando Deus permite. É claro que isso é apenas como regra geral, porque existem exceções. Por exemplo, o dilúvio. O dilúvio foi uma manifestação da ira de Deus que certamente foi Deus que tomou em suas mãos. Porque só sobraram a família de Noé e seus filhos para recomeçar esse mundo. Então, nesse momento, realmente foi obra divina. Foi um juízo sobre uma geração inteira. Lembramos aqui também da destruição das cidades de Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades das Campinas ali, né,
daquela região, então todas elas, diz a Bíblia, foram destruídas com fogo e enxofre. E ali, com certeza, foi obra de Deus também. Então, em alguns momentos específicos, Deus mesmo age. Porém, como regra geral, Deus simplesmente retira a sua proteção e quem age é o inimigo. De que forma o inimigo e seus agentes podem agir? Bom, nós temos duas passagens aqui para falar sobre isso. Isaías 30, verso 30 diz assim: O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Então olha que interessante, manifestações da ira de Deus através da natureza. Chamas devoradoras, incêndios, chuvas torrenciais, inundações, tempestades, granizo. E no texto ao lado aí, Isaías 29, também diz assim: Do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Ou seja, todas essas coisas aqui são manifestações da ira de Deus e, repito, não quer dizer que Deus é que faz isso, essas coisas. Deus simplesmente retira a sua proteção como regra geral e quem age é o inimigo e seus agentes. E certamente o inimigo conhece a natureza, ele já tem domínio sobre as leis da física, da química, da atmosfera, ele conhece muito bem e ele sabe usar isso para causar destruição quando Deus permite. Quando ele retira a proteção, conforme nós estamos estudando aqui. Bom, no pano de fundo da teologia bíblica está a soberania de Deus, como eu mencionei há pouco. A linguagem bíblica atribui a Deus aquilo que, na verdade, ele apenas permite. Então, só recapitulando aqui aquilo que nós já tínhamos mencionado para vocês. Vamos ver aqui agora 2 Crônicas 24, 24. Tem uma outra forma, uma outra manifestação da ira de Deus, que a Bíblia deixa claro para nós. Está lá em 2 Crônicas 24. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais, e assim os sírios executaram o juízo de Deus contra o rei Joás. Olha que interessante, né? Os sírios invadiram Israel e também Judá e tomaram ali, destruíram, embora eles tinham um exército bem menor comparado com o exército de Judá. E por que aconteceu isso? Porque Deus permitiu, por causa da ira de Deus. O povo estava em completa rebeldia, virando as costas para Deus e para sua palavra, e Deus retirou a sua proteção por um momento. E aí um pequeno exército acabou infligindo uma derrota vergonhosa para o povo de Judá naquela situação, né? E o rei Joás, que era o rei naquela época, passou essa vergonha, digamos assim, né? Então, notem como que funciona a ira de Deus, né? A Bíblia deixa bem claro isso. Esse verso de Esdras, capítulo 8, é um verso que praticamente resume tudo que nós aprendemos aqui. A mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Então, a Bíblia deixa bem claro como acontecem as coisas, né? A misericórdia de Deus o recede, a bondade amorosa de Deus é para todo mundo, nós podemos aproveitar. Quantas coisas Deus nos oferece, quantas oportunidades diárias nós temos. O anjo da guarda, o Espírito Santo, as dádivas e presentes que Deus nos dá a cada dia, o ar que respiramos, os relacionamentos que temos, os dons, talentos que Deus dá para todos nós. Quantas coisas Deus nos oferece. E nós muitas vezes esquecemos de tudo e viramos as costas para Deus. Simplesmente queremos viver a nossa vida do nosso jeito. E aí, ao mergulharmos no pecado pouco a pouco, chega uma hora que Deus precisa dar um basta. E aí então se manifesta a ira de Deus. Com tristeza no coração e lágrimas nos olhos, ele retira a sua proteção por um momento. E aí nessa hora,
o inimigo e seus agentes acabam aproveitando essa situação. Bom, diante do quadro que nós estamos vivendo atualmente, dessa pandemia, você agora já consegue fazer uma leitura da realidade de acordo com os textos bíblicos. Com certeza é uma manifestação da ira divina, com certeza. E é uma manifestação da ira divina para o mundo inteiro. Deus, por um momento, retirou a sua proteção desse mundo. Porém, não significa que o mundo está entregue totalmente nas mãos do inimigo, não é assim. Certamente Satanás e seus agentes aqui na Terra aproveitaram essa situação. Eles jamais poderiam fazer qualquer coisa aqui se Deus não permitisse. Porém, cumpre a nós agora buscarmos a Deus, pensarmos na grande misericórdia, na bondade amorosa que o nosso Deus tem e voltarmos a Ele, nos reconciliarmos, né? E cada um procurar fazer a sua parte, certamente. Nós não precisamos ter medo diante das coisas que estão por vir nesse mundo. Isso porque lá no Apocalipse nós encontramos uma das promessas mais bonitas de Deus para nós, que faz parte da sua misericórdia. Ele diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Sobre o que está falando esse verso? Sobre a grande crise final que está chegando. Essa grande crise que está profetizada no Apocalipse, principalmente no capítulo 13, nós vemos ali claramente o que vai acontecer. E essa promessa de Apocalipse é para todos nós. Se nós guardarmos a palavra de Deus, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, com o poder que vem de Deus, é claro, né? Porque sozinhos nós não conseguimos. Se nós fizermos isso, Deus vai nos guardar. Ele mesmo prometeu: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar todos aqueles que habitam na terra. E nós estamos nos encaminhando de forma acelerada para esse momento. E aqui então fica a reflexão para nós, que cada um possa olhar para si mesmo, para a sua vida e refletir e ver o que precisa ser mudado. Será que nós não temos desperdiçado as oportunidades que Deus nos dá? Será que nós não temos feito pouco caso da misericórdia ou recede essa bondade amorosa de Deus por nós? Deus está de braços abertos, esperando qualquer filho pródigo que tenha abandonado seus caminhos. Então, que nós possamos aproveitar, com certeza, essas oportunidades que ainda temos, né? Porque a crise final em breve vai chegar e nós precisamos estar preparados para ela. Então, pense nessa misericórdia e aceite o convite que Deus tem para você mais uma vez. Volta para casa, filho. Deus está te esperando.